eu acho, eu acho o termo e o assunto espinhoso, mas vale a pena, até para você que alimenta o sonho de um dia ser dublador, não desista do sonho, porque ele pode acontecer para você. Você tem que se garantir na sua boa leitura, no conhecimento e perseverar. Fora disso, ninguém vai bater palma quando você for lá para poder pedir um teste. Tem que insistir mesmo. Vocês concordam que tem panela na dublagem? Você é diretor de dublagem, você não... Isso não te atraiu, né? A direção não, nem a mim. Não me atraiu. Eu dirigi uns curtos períodos de tempo, quando a Double Sound... quando a Disney saiu da Double Sound, lá em São Cristóvão ainda, foi para Delarte. Naquela época eu fiquei um período dirigindo na Double Sound e depois dirigi um pouco na Audio News, mas não me atraiu. De fato, eu prefiro estar na bancada. Panela, Márcio, eu acho que panela, se você parar para pensar, existe em qualquer profissão, né? Qualquer profissão tem as suas panelas. E, não sei... Eu diria que existem mais afinidades, porque o diretor, ele tem afinidade, claro, ele conhece todo mundo, não tem como... processo. Ele conhece todo o processo, conhece o dublagem, sabe como um novato se posiciona perto de um dublador. Ele agora não, ele agora vai sozinho para o estúdio, mas ele chegava perto de nós. Eu me lembro de um teste de alguém que hoje está aí na dublagem. Não está mais. Vera Miranda. A Vera, para fazer um teste, eu estava na bancada, arquivo confidencial, ela estava tão nervosa, o Fiore dirigindo, que ela teve um quase desmaio e ela se jogou aqui no meu ombro. E eu falei, moça, pode ficar tranquila. Ela estava descontrolada de emoção. Gente. E quantos dubladores novos chegaram perto de você, de mim? Olha, desculpa, eu estou nervoso. Puxa, não podia imaginar que eu ia um dia dublar perto de você. A emoção atrapalha um bocado. Sim. Mas, perdão, eu cortei a sua palavra, mas é difícil para o diretor, pressionado pelo tempo de entregar um filme, ele não pode atrasar, porque ele vai atrasar colegas, ele vai tornar um filme mais caro para a produtora. Exatamente. Daí eu vou te dar uma chance. Você sabe interpretar, você vai fazer um trabalho muito bom. Não, é muito difícil. Daí se originou a pecha de que a dublagem tem panela. Concordo com você, tem em todas as profissões. No caso da dublagem, como você falou no início, você tem que perseverar e é um trabalho que ele se desenvolve com o passar do tempo. A gente vai ganhando desenvoltura com o passar do tempo. A pessoa que trabalha num emprego, sei lá, num escritório, um dentista, claro, vai continuar estudando a vida inteira, vai se aprimorando, mas eu sempre associo muito a dublagem ao trabalho de físico, de academia de ginástica. A musculatura da dublagem. Exatamente. Você, quando começa a malhar, a treinar, você tá, que nem eu, e com o passar do tempo vai levantando peso, não sei o que, sua musculatura vai se desenvolvendo, você vai ganhando massa muscular, e se você parar, você atrofia de novo. Então a musculatura atrofia. Mas você falando, eu senti isso, esse período que eu fiquei muito de assistente, eu senti que ia dublar, eu estava ficando para trás. Eu estava muito mais safo, eu estava lento, estava errando muito, entendeu? Eu falei, realmente a dublagem é um exercício constante. É um exercício constante e você tem que começar com os papéis pequenos, não tem jeito. O diretor de dublagem, diante dessa pressão que você ilustrou aí super bem, ele vai chamar o novato, mas é para uma coisa pequena, para uma dobra, um vozerio, eventualmente, daqui a pouco ele se lembra, pô, aquele cara foi bem e vai chamar de novo. É um trabalho, é um desenvolvimento constante que você tem, e se você se afasta... Eu, final de ano, sempre passo as festas de final de ano em São Paulo. Eu fico de 8 a 10 dias em São Paulo com a família da Bia. Eu, quando volto, isso desde sempre,
desde sempre. Eu volto, eu fico 10 dias sem trabalhar nada, eu sinto que eu já fico mais disperso, o reflexo já não é mais o mesmo, então você não pode parar porque volta, assim como a tua musculatura atrofia, o teu reflexo ele fica mais lento, a tua concentração ela já não é igual, é uma coisa impressionante. Pode pegar esse vibe dele aí, quer dizer, eu acho que por isso na época que a gente ficava de 8 da manhã às 10 da noite, às vezes dublando, Nossa. era um exercício tão grande que a gente aprimorou tanto aquela habilidade que eu disse, cara, como é que eu tinha uma dicção muito melhor do que eu tenho agora na Herbert? Eu interpretava com mais facilidade e não tinha essa negócio de edição de computador. Porque era o dia inteiro dublando. Acho que era isso, todo dia. Né? Acho que realmente isso que ele falou procede muito na dublagem. É um exercício constante. Eu quero continuar nesse assunto, mas eu vou abrir um parênteses para poder falar de um ator que veio do teatro para a dublagem e não conseguiu. Acontece. Porque tudo que ele fez lá no teatro, ele aplicou na dublagem e a gente falava assim, Cícero, você está na dublagem, é você e o microfone. Lá no teatro, você está falando para a última fileira de cadeiras. Eu tenho que me lembrar disso, né? Tá vendo? Baixa a bola. Lembra dele? Não. Ele tinha ele andava sem camisa, sem capacete, um cabelão. Ele saía com aquela cabazaque dele, acelerava ali naquela cone, e o cabelo dele fazia assim atrás. Lá vai o Cícero. Ele não se adaptou. Porque toda a interpretação, eu falava a minha fala, você a sua, o Sérgio a dele, quando chegava nele, mas eu falei que não sei o que. Essa impostação. Baixa, mas é aqui no microfone. Ele acabou desistindo. Aí ele falou, isso aqui não vai dar para mim. Eu vi atores brilhantes que não conseguiam sincronizar, eles não conseguiam ter o ritmo do sincronismo. Era brilhante, mas não conseguia sincronizar. Eu te dou um exemplo, eu já ouvi, não posso comprovar, que o Paulo Gracindo odiava sincronismo. Quando ele tinha que... Eu ouvi falar, não posso comprovar. Mas aconteceu comigo, direção de Rodney Gomes, um comediante italiano que veio da Itália para fazer o trabalho dele aqui no Rio de dublagem. Eu não tive contato com ele. O diretor e o comediante. Era um daqueles comediantes famosos italianos que teve um período em... Lando Buzzanca. O filme do Lando Buzzanca. E o Paulo Gracindo? Bem-vindo Sequeira fazia um papel. E eu já fiz, fazendo a minha parte, se não me engano, era o próprio Lando Buzzanca. E aí, quando chegou a vez do Bem-vindo, ele ficou se olhando. Era o Bem-vindo na tela. Ele participou do filme. O cara veio fazer o filme aqui. Eu me dublei na Herbert também, depois eu conto. Você lembra desse filme? Não, eu me dublei na Herbert. Você dublou? Sim, depois eu conto. E o Bem-vindo na tela. Eu fiz a minha parte. Quando chegou a hora do Bem-vindo, ele ficou se olhando. Aí o Rodney falou, tá bem, querido? Vamos ensaiar mais um pouquinho? Vamos. Fiz a minha parte, ensaiei, e ele ficou se olhando. Aí eu falei, querido, o que está vendo? Eu tenho que... Não, você tem que falar, querido. Né? Tem lá os movimentos, você... rapaz, não sei por que está... Ele fazia assim, que coisa. Vamos lá. Ele ficou tão atrapalhado que o tempo foi passando e o Rodney fazia assim na tabela. Bem-vindo, faz o seguinte, querido, você pode falar até fora de síncrono, mas eu quero que você fale para a gente saber, né, a postura da voz e tudo. Não, tudo bem, ele estava bem, estava humilde. Vai. E não fez. Travou. Aí o Rodney me dispensou, me deu meu voucher. Eu fui embora e ele ficou. E eu nem soube como foi que ele conseguiu dublar. Ele estava visivelmente perturbado de se dublar. Sim, acontece. Não é para supervalorizar. Não é uma coisa fácil. Desculpa. Não, fale. Não, eu acho que das 4 vertentes que a gente tem de trabalho, cinema, televisão, teatro e dublagem, eu acho de longe a dublagem a mais difícil. Sim, porque se você consegue fazer aquela interpretação espontânea, natural, verdadeira, junto com o sincronismo,
É uma Pois é. habilidade muito grande. Fora que você está ouvindo o cara falando num idioma que não é necessariamente Exatamente. inglês ou espanhol, que são Japonês, idiomas que a gente tem árabe, mais. coreano. Você está ouvindo um idioma, lendo o outro, é o seu, ok, mas você está ouvindo a pessoa falar num outro idioma com uma outra cantada. Sempre digo isso. A gente, quando está falando, a gente está cantando. A gente não fala linearmente. A gente canta. Uhum. E cada idioma, cada país tem a sua cantada diferente. E a gente ouve o cara cantando em coreano, a tendência, quando a gente está dublando, é cantar igual a ele. É difícil você conseguir descolar isso, fora o fato de você interpretar sem poder usar o seu corpo, gestos, ações. Isso tudo te compõe em cena, te facilita para criar sua interpretação, teu movimento, tua ação. A gente não tem a roupa, o cenário, a tem linda nada na frente. Está... É tudo na garganta. Eu acho que das 4 é a mais difícil. Sim, eu acho que concordo com essa dificuldade, sim. Porque de fazer bem, você lá, meio papagaio, bababá, tudo bem. Mas fazer interpretando mesmo, como se fosse o ator lá dentro na tela, difícil. E ao mesmo tempo estar preso. Eu posso falar uma coisa só com o professor? Pode tudo, Não, mas eu não vou entender muito. Você falou a questão dos alunos, né? Como professor e diretor de dublagem, né? Eu penso essa coisa do mercado, dos novos, é o seguinte: a gente, eu não estimulo, entendeu? Eu sempre falo nos cursos, olha, eu não estimulo ninguém que vai... Mas se tiver a paixão, se tiver a vontade, o talento, tem que ter a determinação de correr atrás. Aí você pode chegar lá ou não. Mas eu não fico estimulando, não, porque eu vejo pessoas fazerem isso. Desculpa falar, mas você vai... curso de dublagem, vem ser dublador, amanhã você está dublando, né? Isso não existe. Então eu sou muito honesto com meus alunos. Dou aula há algum tempo, falo, olha, não prometo, eu, inclusive estou dirigindo dublagem agora, não prometo trabalho para ninguém, pode ser excelente, maravilhoso, vou lamentar que eu não consiga trabalhar, por ser talentoso. Mas não prometo trabalho para ninguém, porque é uma coisa que depende de muita coisa. Então a questão da panela, se puder falar rapidinho sobre isso, eu acho que é o seguinte, realmente, como diretor, eu relutei muito para dirigir por causa da televisão, que eu não tinha tempo, não sei o quê, e dar aula também. O pessoal, dá aula, dirige, eu... Não posso. Dirigir dublagem, né? Quando comecei a dirigir dublagem, eu fiquei, agora eu quero dirigir muita dublagem, não estou dirigindo tanto quanto eu gostaria, né? Tem um trabalho mais, assim, esporádico de direção de dublagem. Mas aí quando eu comecei a dirigir, eu falei, caramba, gente, o que eu vou botar nesse papel aqui? Some da cabeça da gente, assim, e as pessoas novas que a gente não conhece. A gente começa a pegar os antigos que a gente conhece para fechar aquela tabela. Então é muito difícil realmente você dar uma chance para um novato, não porque você não confia nele, porque na hora você nem lembra, você não sabe quem e você tem que fechar a tabela. E outra coisa também é você ver pessoas como Briggs topando fazer um vozerio, porque está com pouco trabalho. Vou chamar o Briggs, porra. Eu amo o Briggs, meu irmão, não sei o quê. Por que eu botar um novato se eu posso chamar o Briggs que está sem trabalho? Entendeu? Então também tem esse lado, não é uma panela, mas é que você acaba privilegiando. Sabe que se for uma pontinha pequena lá, o Briggs vai fazer excelentemente bem. O novato pode até fazer bem, mas eu não sei direito. Então, não é que seja uma panela, mas é aquela questão da pressão, do tempo. Dar um filme para tem 2 dias para acabar de dublar esse filme. E tem que escalar. Isso aqui é uma correria muito grande na dublagem. Eu quero, então, mencionar em defesa do que você está falando, de uma moça que entrou no estúdio comigo, na Tecnissom, ainda na Eliseu Visconti, que foi fazer uma secretária eletrônica. O que eu vou te contar agora ilustra o que você está falando. Quem é que eu vou botar? Aí você pensa, puxa, é um trabalho tão simples, qualquer um pode fazer. Me lembra, Sérgio, eu quero falar de Bom Dia Vietnã. Não me deixa, porque eu saí, foi um dos momentos na dublagem que eu mais fiquei impressionado com a habilidade de colegas. O que a moça tinha que fazer é o seguinte, a secretária, o telefone tocava, eu dizia isso assim, assim, assado, bip, e o espaço para deixar, e a voz feminina tinha que falar assim, era o James Garner. Jimmy, eu tenho um caso para você resolver. Não sei se é esse texto, eu estou inventando. Eu tenho um caso para você resolver. Olha, mas não demora a me responder, não. A gente podia até depois sair para jantar. Era uma coisa desse tamanho. A moça com fone no ouvido, eu fazia a minha fala. Aqui é Jimmy Rockford, deixa o seu recado depois do bip. Bip! E elas olhando a tela. Na segunda, na terceira, você se lembra do Fiore,
Ô, pessoa, se você já quiser gravar, já pode. Ainda mais com gente nova, né? Sabe, percebe a ironia. Foi de novo, não foi. Aí, fulana, grava. Quando a pessoa falou, é que eu estou um pouco... A voz estava trêmula. Eu falei, meu Deus. Ô, Fiore, menos, Fiore. Fala um pouco mais doce. Olha aqui, eu vou fazer para você, quer ver? Eu fiz a minha fala. Oi, fulana, tudo bem? Eu tenho um caso aqui para você resolver. Depois a gente pode... Entendeu? É uma conversa. Quando você acaba... Olha, a referência para você é... Pip, aí você fala, tá? Não falou. E o Fiore, ele fazia assim. Temos isso ainda temos. Então, você, um diretor, para o Fiore, assim, é uma pessoa que eu não posso confiar para escalar de novo, né? Então, a pessoa, para poder passar por isso, o Fiore me deu um papel que era gritar num dos meus primeiros papéis pagos. Ai, que vontade de matar ele. Cara, eu tenho que gritar no filme As 24 Horas de Le Mans. Né? O pai do garoto tinha que gritar assassino, assassino, em francês, assassino, assassino. Márcio, você faz o pai do rapaz. Tinha um cadáver saindo do banco para ir para a bancada porque o estúdio estava cheio. E eu tinha que esperar aquilo para dizer, assassino, assassino. E ele tinha essa impaciência. Ô, Sérgio, quando eu vi Bom Dia, Vietnã, e eu vi o Robin Williams no microfone, Good Morning, Vietnã, e fazendo aquilo, misericórdia, quem vai dublar isso? Caiu para o Júnior, Garcia Júnior, que fez igual. É um monstrinho também. Que fez igual. Falei, como é que... Não, eu estava no estúdio, sentado e vendo ele fazendo assim, meu Deus, que coisa, que show. No mesmo nível. Mas estava espetáculo. Você imagina o que é dublar Robin Williams. Então, as dificuldades... Então, você que sabe a importância dos atores e vê os dubladores novos, você vê muito ator displicente, né? Mas você vê aquela pessoa com aquela vontade de aprender. Eu dirigi muita gente nova recentemente, que eu não conhecia mesmo, de São Paulo, quando o remoto teve essa... Eu estou até fazendo assim, a maioria das coisas que eu estou dirigindo, está quase 50% do Rio e São Paulo, quando é remoto. Né? No mesmo filme, quer dizer, não tem mais aquela coisa de sotaque de diferenciar muito. A gente conseguiu meio padronizar um pouco, acho que o sotaque de Rio e São Paulo, que você nem percebe muito bem quem é. Às vezes percebe, né? Mas ficou muito mais sutil. Antes não, né? Antes, dublagem de São Paulo, meu! As mulheres com aquela vozinha, tá entendendo? Era muito carregado, né? E o carioca, pô, mesmo, né? Eu acho que o carioca passou a ficar mais, né? Tirou um pouco dos vícios e o paulista tirou o vício também e está quase nivelando. Então tem pessoas que eu não conheço, inclusive de São Paulo, que são muito bons mesmo. Sinto que eles têm a dublagem em São Paulo ficou espetacular. E assim, o que eles ganharam muito nessa coisa, que eu acho assim, às vezes eu lamento, mas é o mercado, né? Essa velocidade, eles são muito rápidos. Eu dublei com uma menina que eu fiquei impressionado, que ela gravava sem ensaiar, um anime, que em japonês. Ela era a principal do anime. Aí botaram lá 80 e poucos loops em 1h30. Falaram, não dá, gente. Não, vamos fazer. Falei, tá, ó, eu costumo gravar sem ensaiar. Falei, tá bom, vamos lá. Cara, a garota é um fenômeno. É impressionante. Ela falei, como é que você adivinha telepatia e mediunidade? Como é que você sabe que ela vai dar aquela pausa ali? Às vezes, ó, tem uma coisa tão impressionante. Cara, impressionante. Aqui no chão. Impressionante. Porque tinha uma hora que no texto tinha uma reticência que você presume uma pausa. Sim. Estava errada. A pausa era depois da reticência, tinha uma palavra depois. Ela pulou a reticência e fez a pausa depois. Falei, como que você percebeu que ali não era pausa? Não sei, eu já conheço ela, que ela já faz um tempo. Eu peguei o filme, já estava na segunda temporada, sei lá, então ela já faz um tempo esse personagem. Por isso que ela falou, eu ensaio gravando porque eu conheço bem o personagem, eu conheço bem o ritmo dela. Falei, beleza, vamos lá. É impressionante, cara. Então, quer dizer, eu fico pensando, isso é uma virtude, realmente um ponto muito favorável, porque o mercado pede essa velocidade, você recebe um filme. A questão da direção não é só o estúdio ali, aquele cuidado. É essa coisa que vem pré-produção e pós-produção, de pressão de que tem que fazer para 2 dias.
Atrasou, tem que entregar, tem que correr, entendeu? Então essa correria leva a gente para uma correria no estúdio que eu não gosto. Eu gosto de fazer com calma, entendeu? E muitas vezes eu chuto o balde e falo, ó, gente, toma o tempo que quiser, assiste quantas vezes quiser e repete quantas vezes quiser. Se atrasar, atrasou. Eu adoraria que a gente tivesse essa compaixão, porque nós contemplaríamos os temperamentos além do talento. Sim. Eu vi um ator desistindo, um ator premiado de teatro chamado Ney, não me lembro do sobrenome, era um gentleman, lembrava muito Jomeri Pozzoli. Eu me lembro, quando ele falava, eu falei, é o segundo Jomeri Pozzoli, que era o refinamento, né? Sempre muito bem vestido, sempre muito gentil, e ele fazendo um padre num enterro, aquele caixão ali para descer na sepultura, ele fez ele ensaiando, e um veterano, bem veterano, quando ele acabou do ensaio, ele largou o fone, vem cá, você fala assim mesmo? É? Aí o Ney, assim como? Não, deixa pra lá. E o Ney tinha um modo de falar tão bonito, sabe? Era uma coisa muito nobre, a maneira como ele falava. Ele não voltou mais. Que coisa, hein? Não voltou mais. Comentário do colega. Do colega. Pra que isso? Ele tinha um modo calmo, tem personagem para isso. Sim. Vai aparecer numa série ou num filme um personagem que fale como o Ney, né? Mas a impaciência do colega... Vem cá, você fala assim mesmo? Né? Nossa Senhora. Sérgio, Delicadeza. você passou por algum dissabor desse alguém no seu início? Nós tínhamos diretores que eram assim muito impacientes. Você pegou o da Mata? Hã? Pegou o da Mata? Rapaz, o da Mata, para mim, é uma coisa muito curiosa que eu vou falar para vocês. Eu peguei o da Mata durante um bom tempo. Ele me dirigiu numa série incrível, mas que eu não conseguia assistir, porque eu ficava mal assistindo aquilo. Uma série da HBO chamada Oz. Se passava dentro de um presídio de segurança máxima. Maravilhoso. Mas uma série assim hiperrealista, violentíssima, né? Cenas explícitas assim de violência, de gangue dentro de presídio, se pegando lá, se matando, os troços horrorosos. Eu assisti uns 5 episódios daquilo porque eu queria ver o meu trabalho, eu não consegui ver mais porque aquilo me deixava mal quando eu terminava de ver, era muito pesado. E foi o da Mata que dirigiu. Eu tinha um personagem bastante legal ali, que era ele era tipo um dos diretores do presídio, um careca lá, Sim, chamado McManus. Nossa, aquele cara é ótimo. O cara queria implementar, queria fazer de uma determinada ala do presídio uma ala padrão. Ele queria implementar métodos novos de recuperação de presos. Era um idealista, mas que, no fim das contas, não, era impossível conseguir levar aquele ideal dele adiante. Um personagem muito interessante. E foi uma série extensa, foram muitos episódios, e não só essa série, mas essa talvez tenha sido a maior. Trabalhei muito com o da Mata. O da Mata sempre me tratou assim, muito respeitosamente, e todas as vezes que eu dublei com o da Mata, nunca vi ele ser desrespeitoso com nenhum colega. A coisa de uns 7 anos, no máximo, eu ouvi pela primeira vez um colega falando do da Mata, das grosserias e da agressividade do da Mata. Eu falei, peraí, será que é o mesmo da Mata que me dirigia? Eu nunca presenciei ele sendo indelicado com ninguém, nunca. Tô com, 33 anos, 34 anos de dublagem, tem uns 7 anos que eu fiquei sabendo disso, para mim foi um choque, porque o da Mata nunca foi grosseiro na minha presença. Uma coisa surpreendente. E eu ouço cada vez mais e mais histórias. Eu tenho uma história. Você tem um? Conto? Não, porque assim, o da Mata foi um dos caras que até... Bom, enfim, não tem muito detalhe não. Mas ele foi um dos caras que, assim, quando eu entrei para a Herbert, que me incentivou muito. Ele falou, ele percebeu... Porque ele também, acho que ele fez rádio, né? Mas ele tinha, acho que uma coisa com um ator de teatro, acho que ele gostava de ver um ator de teatro ir para a bancada, não sei o quê. Então ele sabia que eu tinha história de teatro, de cinema. Então ele me deu realmente bastante oportunidade logo no início, logo que eu entrei. Eu estava bem cru ainda, bem verde ainda, mas ele apostou em mim várias vezes. Então eu sou muito grato a ele. Um dos primeiros, inclusive nessa série que ele falou, eu fazia um principal. Qual que você fazia? fazia? O O'Reilly.
Nossa! O'Reilly, o Imperador é ótimo. Maravilhoso. Quem? Qual filme? Oz. É uma série. Não, você falou de um diretor? Não, personagem chamado O'Reilly. sim. Dessa série que ele falou agora, que ele falou do presídio. E você fazia um personagem? Que era um dos principais, o O'Reilly. Entendeu? Que ele me deu, da Mata me deu, não fez nem teste. Então ele me deu muita oportunidade. E é um personagem muito rico. Né? O O'Reilly é incrível, porque ele era o que articulava as coisas. Ele se juntava com uma gangue, não sei o que lá, e depois dele, traía aquela gangue com outra, aí o cara matava o outro da gangue que. Ele era o articulador. O personagem dele era o cara é muito bom, o irlandês que fazia, o ator. Enfim, foi da Mata que me deu, porque ele confiou em mim. Eu não tinha tanto tempo de dublagem, eu acho. E então, quer dizer, eu sou muito grato a ele. Mas só que ele me provocava de uma maneira absurda. Eu fazia uma série que era Wonder Days, como é que é? Dias Incríveis, uma coisa assim. Dias Incríveis, tinha uma série, Dias Incríveis. Que era um cara narrando a infância dele. O ator que fazia tinha uns 11, 12 anos, né? Mas ele narrava em off ele como adulto, a infância dele. E eu fazia o narrador. E não tinha nem 5, era só o narrador. Não sei por que ele começou, esse dia eu estava começando a fazer, e ele começou, não, Jardim, não. Aquele ele fazia assim, né? Aquela coisa meio cínica dele. Não, Jardim, não, tá errado. Aí não sei o quê. Aí que eu, não sabe fazer, né? Acho que não sabe fazer, então não vai saber fazer. Mas só aquele deboche, aquela ironia. E eu ainda era novo nessa época de dublagem também. Sendo 2 anos, 1 ano e pouco, sei lá. Isso é novo para dublagem, né? Comecei a ficar nervoso e comecei a errar mais. Cara, eu não sei o que me deu. Eu não sou estrela, não, gente. Eu sou muito autocrítico, muito na minha. Mas foi me dando uma raiva aquilo, porque eu vi que eu não ia conseguir fazer. Porque ele me deixou tão nervoso que eu não ia conseguir nem fazer, não conseguia mais falar. Aí chegou uma hora que eu errei de novo. Ele fazia aquelas coisas assim, né? Eu bati com o fone na mão, cara. Vem cá, pô! Você quer que eu faça? O que eu não faço? Você acha que vai conseguir me fazer desse jeito? Fazer? Eu não vou conseguir fazer! Muito bem. Aí eu saí do estúdio, bati a porta, fui pro pátio e sentei no banco. Muito bem. Aí ele ficou assim, ó. Pô, ele era o Milton da Mata, que dublava Bruce Willis, né, um dos maiores diretores da Herbert Richards. Falei, esse garoto tá louco, né? Pô, como é que ele fala isso comigo, desse jeito comigo? Mas ele ficou chocado. Aí eu fiquei no pátio sentado assim, respirando. Aí ele saiu do estúdio, veio, sentou do meu lado assim, não falou nada. Bom, vamos tentar então? Eu falei, vamos. Então no estúdio ele deu um pio, eu respirei fundo, aí não sei se errei de novo ou não, mas aí fiz a fala e ele não falou mais nada. Você foi já cheio de confiança. Né? Cara, mas eu falei, cara, eu sou louco, então eu sou novo aqui, eu sou né, sou fresco aqui, fresh, né? Ele podia me botar pra fora, né? Me queimar, né? Nunca botar na geladeira. Assim. Mas ele, cara, ficou assim. E depois eu pedi desculpa pra ele, falei, desculpa, fiquei nervoso. Não, tudo bem, eu te irritei, né? Não sei o que, pois é, né? Mas é essa história, ele é um diretor incrível de ator, né? Eu acho que ele tinha coisa de interpretação, ele não fala com os 5, ele... mas aqui, ó, que tem isso aqui, não sei o que. Nós fizemos a cena dele fazendo... O Ben-Hur, como é o nome do Messala? Ele fazendo o Messala, dizendo assim, escuta, você está perdendo o seu tempo com essa gente. Falei, o da Mata, as nuances de interpretar. O Messala dele é uma aula de interpretação e de dublagem. Um Messala espetacular. Mas ele fez uma colega nossa chorar. Eu achei que eu podia comprar a briga para ela. Elza Martins. Poxa. Já de idade, chegou correndo, queria tomar um cafezinho. E aí ele, vambora, não tem tempo para café não, vambora. Aí ela tremendo, fomos caminhando, eu contando de 1 a 10, 20, 30... Entramos no estúdio e ela assim, qual é o número? Falando baixo para mim, qual é o número? Para, toma o café, Elza. Vamos lá para fora. E ele percebeu. Vamos lá para fora. A emenda foi pior, porque ela começou a chorar. Ele botou ela nervosa, eu comprei a briga, ela vai tomar o café, vamos lá para fora. Aí ela começou a chorar. Bom... são coisas que nós enfrentamos. Mas só uma parte até para a pessoa. Cara, a Herbert disse, quando perguntam sobre a Herbert, Pátio, né?
Cara, era muita camaradagem, muito bom humor, né? Muita amizade, assim, pouca coisa de briga, de desavença. Tinha, claro que todo lugar tem, toda empresa tem. Mas acho que a grande maioria era uma coisa muito boa. Aquele pátio era... A gente chegava bem ali. Né? Eu sempre falei, nós nunca chegamos, nós não, eu falo por mim, mas eu sei, estou falando por muita gente, nós não chegamos de costas, não entramos de ré na Heber, não. A gente entra para ficar, né? Porque era bom demais, aquele pátio fervilhava de gente entrando, saindo, era bom demais. E aquilo ali, assim, para quem não vivenciou isso, para quem é de outras cidades, enfim, era um pátio onde a gente ficava aguardando o jardim e tal. Aquela praça nossa. A praça era nossa. Aquele banco da praça nossa. E aí tinha um alto-falante lá, porque na Herbert tinha 8 estúdios, né? 8 produções acontecendo ao mesmo tempo. E o diretor chamava lá do estúdio, ele abria aquele alto-falante e falava Sérgio Stern, estúdio A. Né? Então saía aquilo lá no pátio. E tinha uma diretora que era muito temida e tal, parará. Numa ocasião, ela convocou o elenco lá para o estúdio dela e o Hélio Ribeiro, que é um sacana, aquele cara, e ele é muito rápido. Ele é muito rápido no raciocínio. Ele estava dirigindo em algum estúdio do lado do pátio. Ele devia estar com a porta aberta, que ele estava ouvindo a convocação lá para o estúdio da tal da diretora. Aí ela chamou, sei lá, Santa Cruz, Belizar, Leonel, estúdio G. Né? A gente ouviu aquilo no alto-falante. Na mesma hora entra a voz do Hélio. Ao elenco convocado para o Estúdio G, a nossa solidariedade. Na hora o cara pensa nisso. A gente só queria o Hélio, né? Hein? Eu já contei isso aqui, vou contar para vocês também. O Hélio estava dublando alguém, ajudando alguém a estacionar um iate no porto. Aquilo não estava no script. Ele apronta, né? O iate foi chegando devagarinho e ele fazia assim: vem, Marcelo, vem. Aí, ótimo, tá bom, parou, deixa solto. Ele é afiado, ele vai preciso. É muito rápido. A rapidez daquele cérebro para falar merda. E aliás, junto, né? Nossa. E eu já desisti de tentar zoar ele. Às vezes vem um negócio assim, eu resolvo zoar ele. Na mesma hora ele me devolve uma pior ainda. Eu não consigo. Nunca, no tempo dele. É muito rápido. E antes de encerrar, eu faço com Sérgio Stern e Marcos Jardim, meus colegas veteranos de dublagem, aquilo que eu pergunto sempre. Qual foi o personagem que te desafiou? Em seguida, fale daquele que te emocionou. Bom, o que me desafiou tem vários, principalmente... Um bocado, né? Nos últimos tempos tem sido bastante desafiador pela questão dos idiomas, que estão chegando produções faladas em turco, coreano. Isso é muito difícil. Japonês, já fiz animes, o japonês é muito difícil. A gente não tem nenhuma referência, nada, é tudo completamente diferente, assim como o coreano e o turco. Eu acho muito difícil, acho muito desafiador. O coreano ainda tem um detalhe que é muito engraçado, é da maneira deles falarem. Uma das nossas preocupações quando a gente dubla, uma das inúmeras preocupações que ficam na cabeça da gente é o sincronismo. Sim. Então, quando a pessoa termina de falar, quando a gente termina de falar, o cara tem que estar fechando a boca. E o coreano tem muito uma situação que eles, quando terminam de falar, eles esticam a última vogal e ficam oscilando. A gente não fala assim. Como é que você vai articular uma palavra em português que termina com eu tô indo para casa, a gente não fala assim. Então, fazer isso ficar minimamente convincente é muito desafiador. Ou seja, a gente não pode aplicar a técnica de Valdemar Memeia. Você lembra Valdemar? Esqueci o sobrenome dele, com Luiz Manuel. Ele disse: capitão, o navio está enchendo de água. E aí o Luiz Manuel: Valdemar, para que então fala devagar? Você acaba, ele continua falando. Tá bom. Capitão, o navio está enchendo de água.
Valdemar, fala devagar, Valdemar. E ele, ao invés de voltar mais palavra, ele resolveu falar: capitão, o navio está enchendo de água. Porque eu já estava antevendo as produções coreanas. Cara, é muito difícil, é muito difícil. E o que mais me emocionou, de longe, violinista no telhado foi o trabalho da minha vida como ator, em geral, em todas as formas de atuar. Agora, como dublador, o que mais me emocionou, sem dúvida, foi o Carl Sagan, que é um astrônomo, era um astrônomo americano. Eu redublei o Cosmos. Eu amo. Nossa! E fui dirigido por ninguém menos que Isaac Bardavi. Eu fiz o Cosmos, porque quem dublou... Nossa Senhora, Cosmos, maravilhoso. Quem dublou inicialmente foi o Silvio Navas, em 85, 84. Só que em... Não sei se foi 2008. Você vai ficar muito bom no Carl Sagan. Boa sacada. Obrigado. Em 2008, a TV Escola comprou os direitos da série e aí eu fiz teste para o Carl Sagan, teve que ser redublado, e aí eu fiz o Carl Sagan no Cosmos. Assim, é o trabalho da minha vida em dublagem, sem dúvida nenhuma. No final do trabalho, a gente falando da coisa de se emocionar, na dublagem a gente dubla tudo de forma desconexa, né? Tudo picotado. A gente não tem um envolvimento tão intenso quanto uma peça de teatro que você vai do início ao fim, existe uma cronologia ali. Já tá vivo. Pois é. E o Cosmos não. O Cosmos é ele falando durante 1h10, o episódio inteiro, só ele fala. E o cara também tinha uma sensibilidade para escolher a trilha sonora para acompanhar aquelas cenas. Um tecladista grego chamado Vangelis, ele usa muita música do Vangelis no Cosmos. E no final do último episódio, quando eu estava terminando, o Carl Sagan, com aquela voz serena, ele vai terminando de falar, e não sei o quê, e foi, e acabou, e aquela música vem assim para primeiro plano. Aí o Isaac: muito bem, terminamos. E aí eu fui e dei um abraço no Isaac, mas com uma força. Eu apertava ele para não começar a chorar. Eu estava muito emocionado quando aquilo terminou. Foi muito emocionante. E você tem esse episódio? Tá no YouTube. Tá no YouTube. Tá no YouTube. Nossa, é uma coisa, aquilo ali é apaixonante. Apaixonante. Sempre repito a mesma situação que é a que eu me lembro, que me vem à memória. Num dos episódios, porque ele não fala só de astronomia, né? Num episódio ele fala de história, no outro ele fala de física, de biologia, de matemática, e sempre de uma forma muito hipnotizante, muito apaixonante. É um grande comunicador. O Carl Sagan, além de astrônomo, ele era um grande comunicador. Sim. E num dos episódios ele explica como é que um cara, um matemático que viveu 200 anos antes de Cristo, como é que o cara, através da observação, ele percebeu que a Terra não podia ser plana e ele conseguiu medir a circunferência da Terra com 92% de precisão. 200 anos antes de Cristo. É um troço maravilhoso. Você vai vivendo isso, falando isso, você vai ficando... Né? Que coisa! É uma coisa impressionante. Se eu for contar que vai ficar um pouco extenso, mas uma das etapas ali ele tinha que medir a distância entre Alexandria e uma outra cidade no Egito, porque ele viu que numa das cidades ele observou que ao meio-dia o sol estava bem lá no alto, ele observou que as estruturas não projetavam sombras, e de alguma forma ele ficou sabendo de um outro cara que morava na outra cidade e que no mesmo dia ele também estava olhando para o sol quando estava lá em cima, mas não, eu acho que tinha sombra sim. Então alguma coisa aí está estranha. Numa cidade não projeta sombra, na outra projeta terra, não pode ser plana. E a partir daí, ele precisava medir a distância entre as duas cidades, calcular o ângulo, se projetasse uma coluna de cada uma dessas cidades, elas iam se encontrar em algum ponto, tendo esse ângulo e a distância entre as duas cidades, era só multiplicar essa distância tantas vezes quanto fosse necessário para completar 360 graus, né? Uma circunferência. E aí ele precisou medir a distância entre Alexandria e a tal da outra cidade. Como é que ele fez isso? Ele pagou um cara para ir a pé de uma cidade até a outra, contando os passos. Meu Deus! E com isso ele chegou à circunferência
da Terra com 92% de precisão. Gravar esses programas assim. O cara se chama Eratóstenes, o tal do matemático. Espetacular. É muito legal. Meu caro Marco Jardim, você. Bom, só uma coisa para o pessoal que é curioso de dublagem, que quer ser dublador também, nada que, assim, ainda mais no início, né, que eu fiz mais importante foi sem teste, né? A gente faz teste, geralmente são 3 dubladores para ser escolhido. Então, o Aladdin foi teste, o Luke Skywalker foi teste, o Obi-Wan Kenobi, o Bourne. A gente falou do Aladdin, eu não falei o nome do personagem. Eu me lembro, era uma roupa marrom, um turbantezinho na cabeça. O seu personagem do Aladdin, qual é? Qual é o nome? Aladdin. O próprio. O Aladdin. Eu jurava que era o Tarzan. Uma cena dele chegando assim. Personagem título. É o Aladdin. Eu achava que era o Tarzan. Você chegando, o personagem chegando numa porta, quando ele vai passar uma porta gigantesca. Pá, bate na porta. Sim. Então, continua. só para o pessoal saber. Então, quer dizer, os melhores trabalhos que eu fiz assim foram geralmente 90% por teste, né? Então tem essa coisa, a gente realmente batalha pelo teste, consegue passar, etc e tal. É difícil escolher, como eu falei, pela essa quantidade, né? Que a gente sabe que de trabalho que a gente fez, principalmente na época da Ebert, aquela quantidade de trabalho grande, fala um trabalho, né? Então eu destaco assim o Aladdin como acho que o trabalho ficou muito perfeitinho como desenho e como filme. O Caninos Brancos também da Disney, que eu dublei ainda na bancada com Jorge Ramos maravilhoso, que era praticamente só eu e ele o filme inteiro. Não sei se vocês conhecem, Caninos Brancos, White Fang. Sim. Né? Que foi o Ethan Hawke, também do Sociedade dos Poetas Mortos, que foi uma grande emoção para mim também dublar. Acho que de emoção, acho que o mais me emocionei foi Sociedade dos Poetas Mortos, Ethan Hawke. E um trabalho que foi muito redondinho junto com o Aladdin foi o Caninos Brancos com o Ethan Hawke. Né? E porque eu até recentemente botei um pedaço lá dublado, fiz assim, eu peguei assim um trecho do filme, aí fiquei alternando dublagem em inglês, para mostrar como eu e o Jorge Ramos estávamos iguais ao Klaus Maria Brandauer e o Ethan Hawke, assim, não só de interpretação, de tudo, mas assim, a voz, como é que a voz passava de um para o outro, parecia que a gente estava começando a falar em inglês, parecia que era a mesma pessoa falando inglês e português. Eu falei, eu tive essa sensação e quis mostrar isso para o pessoal, né? Então eu fiz esse vídeo. Então eu acho que Caninos Brancos é um filme, assim, em termos de dublagem, impecável, assim. E são só 2 atores, praticamente o filme inteiro, né? É muito texto, só os 2, né? Esse filme eu acho bem marcante para mim como um bom trabalho de dublagem. Você começou quando? 87. 87, Sérgio? 37 anos de dublagem. 37 anos, Sérgio? 90, 91. 90, 91. 90 ou 91, nunca sei. Dá um total de quantos anos? 20? Uns 33. 33. Valeu cada Você segundo, tá com o quê? né? 40? 74. Comecei em março de 74. 74 são 50 anos. 50 anos de dublagem. Gente, 50 anos de dublagem. Cinquentenário. Valeu cada segundo que nós dublamos. Vale. Valeu. Ainda estamos aí. Ainda estamos aí. Desculpa, você falou que foi mais difícil? Sim. Desculpa o tempo aí. Eu dublei recentemente, eu nunca tinha dublado esse ator, Woody Harrelson. Sim, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Ele é um filme chamado... Proposta Indecente. Perdido do marido da Demi Moore. Isso, é Lost in London, que ele dirigiu também. É um filme em plano de sequência real, não é um plano de sequência tipo o Birdman, que tem corte no meio. É um plano de sequência inteiro, que nem teatro. 1h40 de filme câmera inteiro? Rolando inteiro. A câmera não sai, não para, não desliga. Qual filme? Lost in London, Perdido em Londres. Cara... E ele é o principal. E, cara, um trabalho muito difícil, eu amei fazer. Uma dificuldade enorme, mas eu acho que eu consegui chegar lá com ele, porque ele não fala nada assim, tipo, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? É cheio de... Porque ele estava em tempo real ali. Ele errou o filme, que ele errou o texto. E ele tinha que continuar, porque senão ia ter que voltar para o início, né? Não tinha como fazer por sequência, encerrar, tem que dar um jeito. Aí tinha uma hora que ele falou assim, não, você é um daqueles gêmeos, que ele tinha falado, você não é gêmeo, você é a mesma pessoa. Que o cara falou, não, eu sou gêmeo do outro. Eu senti que ele vinha falando isso, não, você não é gêmeo, você é a mesma pessoa, está dizendo que agora é um irmão gêmeo do outro, não é. Agora falou, não, porque você é gêmeo. Você não é gêmeo. Ele errou o texto, entendeu? Então é muito bom fazer isso, porque eu tinha que errar junto com ele. Né? Você é gêmeo. Não, você não é gêmeo, você é a mesma pessoa, entendeu? Então é muito bom dublar esses filmes com essas dificuldades, sabe? De espontaneidade, de loucura. Quem puder ver, eu acho que foi o melhor trabalho de dublagem. Como é o nome? Perdido em Londres. Lost in London.
É isso que eu falo. Eu não estou aqui como entrevistador, não. Eu estou aqui conversando com colegas de ombro na bancada. E, infelizmente, o tempo acaba e eu tenho que ir embora, porque já tem uma produtora de cara feia dizendo, bora, eles têm, não, né? Foi um prazer imenso falar com vocês. Que alegria, que alegria. Foi bom demais. A Lina Rossana, ela vê, né, ela acompanha, ela acaba de, ai, que delícia ouvir vocês conversando. Eu falo, Lina, bem, ela está em São Paulo, está dublando lá em São Paulo. E, Márcio, nunca dá tempo, mas se eu puder, eu vou. Eu adoraria, né, ela e o Marco aqui para falar com a gente. Né? Marco Antônio tem muita história. Muito obrigado, Sérgio Externo, muito obrigado Marco Jardim, colegas, cara, que muito prazer, queridos. Que delícia. Isso, né? Obrigado pelo convite, cara. Foi um prazer enorme estar aqui. Eu espero que você tenha gostado, eu tenho certeza de que você gostou. Aguarde o próximo. O próximo Batcast. Você vai se divertir, mas vai se emocionar também. Aguarde.